Olá, caríssimos irmãos e irmãs, bom dia a todos e sejam bem-vindos a este nosso canal. Continuamos domingo a domingo, semana a semana, a partilhar convosco a palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, celebramos o 24º domingo do tempo comum. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 5 a 9a, e cantaremos o Salmo 114 ou 115. Segunda leitura, São Paulo, na Epístola ao Tiago, capítulo 2, 14 a 18. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, 27 a 35. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Senhor, iluminai a nossa mente, abri os nossos ouvidos para poder escutar e proclamar a Tua palavra. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente essas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se para ele e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só dos homens. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura de Isaías, falam de um servo de Deus. Servo de Deus, que aceita na humilhação, em situações desagradáveis, a cumprir a sua missão. No Evangelho, Jesus coloca uma pergunta aos seus discípulos sobre a sua identidade. Por isso, o tema que nós vamos meditar nestes poucos minutos é conhecer quem é Jesus Cristo e segui-lo na sua missão. Primeiro, conhecer quem é, qual é a sua identidade. E segundo, segui-lo nesta missão. 3 perguntas que possam nos ajudar a enquadrar bem esta temática. Quem é Jesus Cristo? Qual é a sua missão? Estamos dispostos a segui-lo mesmo sabendo das implicações e consequências deste discipulado? Por isso, as leituras põem diante de nossos olhos o caminho verdadeiro que todo discípulo de Jesus é convidado a seguir.
o caminho da profissão da fé em Jesus, o único Messias, e a nossa disponibilidade de aceitar e carregar a nossa cruz para seguir. Ou seja, no Evangelho, apresenta, primeira parte, a confissão da fé do apóstolo São Pedro na Cesareia Filipai e o anúncio da paixão do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o que é que significa seguir o Senhor Jesus Cristo? Conhecendo a sua identidade e Ele como Messias. E então se alguém quiser seguir-me, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Irmãos, como nos custa renunciar aos próprios gostos e projetos, até porque nos parecem bons. Podemos perguntar então, o que é renunciar a si mesmo? Se vemos a nossa vida concretamente, eu não posso ser o centro. Tanto é não deixar que o egoísmo, o orgulho, o comodismo e outros vícios, por exemplo, a autossuficiência, dominem a nossa vida. Isso acontece. O seguidor de Jesus não vive fechado no seu cantinho. Não olha apenas para si. Não vive o espírito de indiferentismo. Quem está ao meu lado não me importa. Os sofrimentos, as lutas dos homens não são as minhas preocupações. Não. Mas é viver para Deus na solidariedade, na partilha e no serviço dos irmãos. E nós temos que tomar a cruz, irmãos, vai nesta onda de centralizar-se de si mesmo. Isto é constituir uma relação fundamental na qual o centro da nossa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como o centro da sua vida foi e permanece sendo Deus. O Evangelho de São João. Assim como o Pai me enviou, eu vim pelo Pai, também aquele que me conviverá por mim. Portanto, há esta ligação. Tanto tomar a sua cruz e fazer este encontro mesmo. Queridos irmãos, irmãs, como é que é ser cristão? Ser cristão, irmãos, vai mais do que não, batizado, casado pela igreja, fazer parte deste grupo coral, isso, aquilo. Sim, é o princípio. Mas ser cristão, de verdade, é essencialmente seguir Jesus e fazer dele o centro da nossa vida. É renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. É nessa certeza de que ser cristão não se trata de viver um luto eterno. O testemunho cristão existe ensinar a alegria, pois a outra face da cruz é a ressurreição. É ser sal da terra e luz do mundo. Por isso, Santiago, na segunda leitura, vem afirmar isso. Que dizer que ter fé é acompanhar pelas obras. Porque uma fé sem obras é uma fé morta. Um cristão que não vive como cristão é um cristão morto. Um cristão que apenas leva o nome, não faz mais nada, é um cristão morto. A pergunta é, que tipo de cristão és? Que tipo de cristão sou? Conhece Jesus? E será que eu vivo com Jesus? Anuncia a boa nova. Aceito situações menos bons da minha vida. Procuro fazer este encontro verdadeiro com Ele. Que este domingo, 24, seja um domingo de grande reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa vida enquanto cristãos. De aprofundar o sentido da nossa pertença a Cristo. E que a sua bênção continue a estar conosco. Que vivamos alegremente ao encontro do Senhor. Senhor, meu refúgio, Senhor, meu Deus.
livrar-me de tudo que me oprime. Quero ser sinal no mundo. Sinal da evangelização, sinal da paz. Sinal de quem anuncia as maravilhas do seu nome. Paz e bem. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Votos de um santo e um feliz domingo para todos. Vamos partilhar esta mensagem. Que todos os irmãos, todos os cantos encontrem a paz na escuta desta mensagem. Aos nossos irmãos doentes, colocamos na misericórdia de Deus. Os aflitos, mesma coisa. Os que estão à procura de trabalho, mesma coisa. Os desalojados, o Senhor vos ajude a encontrar um teto digno para viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e com a sua Mãe, Maria Santíssima.